como cê tá? Hoje tem gigante da colina. Tu na barreira pode brotar. Traz a tua amiga vascaína, minha torcida. Saudações Cruz Maltinas a todos vocês, meus amigos e minhas amigas, vascaínos e vascaínas conectados, ligadinhos aqui no nosso canal, de norte a sul, de leste a oeste do nosso país. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Álvaro Silva, você está conectado no canal Vascaíno desde sempre. Já peço para vocês acompanharem o nosso vídeo, o nosso conteúdo até o final. Temos muitas notícias importantes em relação aos bastidores do Vasco, envolvendo um possível novo diretor de futebol, envolvendo as situações, as atitudes que o Alexandre Matos teve quando estava à frente da pasta do futebol do nosso Vasco. Vamos falar também sobre o nosso basquetebol, vamos falar sobre o nosso elenco, sobre o novo preparador físico, novo velho preparador físico. Tem muita coisa que a gente vai falar sobre o meio-campista Marlon Freitas, sobre o escândalo envolvendo a 777 Partners lá nos Estados Unidos, na Suprema Corte de Nova York, né? A 777 ontem foi acionada na Suprema Corte. Então acompanhe o nosso conteúdo até o final. A única coisa que eu peço para vocês é o likezinho e se inscrever, porque é de graça, é só apertar o botão inscrever-se, pronto, já está ajudando muito o nosso canal. Quer continuar nos ajudando? Então quando aparecer aquele anúnciozinho maroto, aquela propaganda, né? Aproveita para pegar uma água, para ir ao banheiro, espreguiçar o corpo, ou então assiste, de repente o conteúdo te interessa. Então, meus amigos, dito isso, vamos dar início ao nosso conteúdo. Gente, hoje eu preparei algo um pouco diferente aqui. Eu tive conversando aí com um amigo meu, né? É brasileiro, mas falam inglês fluentemente, e é o seguinte, né? Ele trouxe novidades pra gente. Então, um momento aí um pouco notícia e ao mesmo tempo Comedy Central, né? Para você aqui do canal Vascaíno desde sempre, a gente já volta. Hi, Mr. Ivan, do you have a news from New York? Oh, Álvaro and friend. How do you do today? You'll be fine? Yes, I have something news for you. News? Something news for you. I have a good, very, very, very good notice for Vasco da Gama. Vasco da Gama? Yeah. Thanks so much, Mr. Ivan. Hello, welcome to the Vasco channel forever. I am Álvaro Silva. Let's go to the news. Creditor sues and 777 partners in New York Supreme Court on charges of fraud and avoid debt. What? It's serious? It's serious, Mr. Josh. What? It's serious, Mr. Josh. It's serious. Thanks so much, Mr. Ivan. Muito obrigado ao senhor Ivan, meu amigo aí, ele que me ajudou a destrinchar esse inglês aí, né? Ele que fez ali, vocês viram ali, eu coloquei ele falando ali da suposta notícia, depois a gente entrou aqui, metido a jornalista americano, né? Brincadeiras à parte, galera, essa situação que vocês acabaram de ver é o que está acontecendo nos Estados Unidos da América. Ontem, no dia de hoje, está repercutindo essa situação. É óbvio que não é o principal assunto, porque tivemos assuntos mais graves acontecendo, inclusive até mesmo um atentado lá em Moscou. Não estamos aqui para falar da notícia mundial, mas é sim um assunto que está ganhando repercussão, sobretudo, né, na mídia americana, na mídia brasileira e também na mídia europeia, uma vez que a 777 detém direitos econômicos de clubes espalhados mundo afora, sobretudo na Europa, ali na Bélgica, na França, né, na Alemanha, enfim. Então é o seguinte, o que aconteceu ontem, né, galera, o que aconteceu é que uma credora acionou a Suprema Corte lá de Nova York, dos Estados Unidos, a cidade mais populosa do mundo. Para quê? Por quê? Porque é o seguinte, segundo essa credora aí que a 777 Partners estaria devendo, né, galera? A 777 teria aí arrumado meios para driblar, né, a legislação norte-americana em relação a alguns pagamentos. Não sabemos em que pé está a situação, não podemos tecer aqui acusações, até mesmo porque não podemos fazer isso, mas podemos comentar em cima dessa notícia, dessa informação que ganhou muita repercussão na mídia. E aí fica uma questão, logo depois do diretor de futebol do Vasco da Gama
deixar o nosso clube, né, muito escândalo em cima de escândalo. O nosso Vasco foi mencionado nessa manchete, nessa situação, nesse processo lá nos Estados Unidos, porque a 777 detém os direitos econômicos do Vasco. Eles mencionaram até mesmo na reportagem a situação do aporte financeiro, aquela manobra que não poderia ter sido feita. Eles colocaram o dinheiro aqui nos cofres do Vasco, passaram poucos dias, eles retiraram e transferiram para uma conta, supostamente da irmã de Josh Wander. Isso deu pano para manga no ano passado, vocês se lembram? O Vasco acabou reavendo esse dinheiro um tempo depois. Fato é que os modus operantes da 777, além de não estarem satisfazendo os torcedores do Vasco da Gama e dos outros clubes aos quais eles detêm direitos econômicos, os modus operantes deles estariam também fora das margens ali ao que permite a legislação financeira norte-americana. Teremos que aguardar. Fato é que é um escândalo muito grande e o nosso Vasco não merece passar por isso. Eu queria saber se existe em contrato da SAF do Vasco alguma coisa relacionada a manchar a imagem do nosso clube, porque hoje essa empresa, infelizmente, ela está manchando a imagem do nosso clube que é vinculada a ela. Mesma situação, o exercício ao contrário. Se o Vasco da Gama estivesse fazendo coisas aí erradas, coisas aí fora da lei, digamos assim, situações que tivesse grande polêmica envolvendo o nome da 777, eu tenho certeza que a própria 777 iria buscar os meios legais, porque o Vasco, entre aspas, estaria manchando a imagem da empresa. E por que a empresa não se cansa de manchar a imagem do nosso Vasco e ninguém faz nada, ninguém fala rigorosamente nada, tirando nós aqui, torcedores apaixonados, que a gente vem aqui e põe a cara na internet, fica essa reflexão, né, galera? Agora é o seguinte, ainda envolvendo esse assunto, saiu uma notícia hoje pela manhã de que os conselheiros eleitos ali de oposição do Vasco da Gama, encabeçados por Luiz Roberto Levenciano e vários outros conselheiros, é o seguinte: os conselheiros do Vasco, que são a oposição, que eles foram eleitos para isso, é o seguinte: lançaram uma nota de repúdio, uma nota oficial, pedindo mais transparência da SAF do Vasco da Gama, regida pela 777 Partners, para com o clube associativo, o Clube de Regatas Vasco da Gama, e para com o sócio torcedor, e para com o torcedor também, que é o seu principal cliente. Vocês acompanham aqui na tela, tem um QR Code, né? Falando em inglês, agora em português, tem um QR Code aí na tela. Você pode estar entrando nesse QR Code, vai direcionar vocês direto a um abaixo assinado, tá, gente? Esse abaixo assinado, eles vão pedir um valor simbólico do site, vocês vão ver lá. Entrem lá que vocês vão ver, não é coisa minha. Isso aí foi lançado pelos próprios conselheiros do Vasco da Gama, mais uma vez vou reiterar, pelo Luiz Roberto Levenciano, que está encabeçando a oposição hoje dentro do Vasco, e a oposição do Vasco hoje não tumultua, não cria problema, não fica fazendo postagens em internet, não. Eles se uniram para fazer uma nota oficial para enviar para a 777 Partners e fazer esse abaixo assinado de todos nós torcedores para mostrar para essa empresa norte-americana que, ainda que eles detenham 70% dos direitos da SAF do nosso Vasco, o Vasco não é deles, o Vasco é da torcida. Ah, mas já foi, Álvaro, já era, já vendeu a SAF, não sei o quê. Quem falou que já era? O Vasco pode comprar 21%, por exemplo, da 777, o Vasco pode ficar com 51% das ações e a 777 ficar com 49%. Isso é possível, isso é previsto em cláusula. Você viu o contrato, Álvaro Silva? Eu não vi o contrato, mas de acordo com as notícias que a gente vem apurando já há quase 2 anos, pelo que a gente ficou sabendo, parece que existe essa situação. O Vasco, se a 777 não cumprir com algumas situações acordadas em contrato, o Vasco pode sim reaver as ações, tomando a frente, tomando o poder das ações da SAF do Vasco da Gama. Então, envolvendo essa situação, meus parabéns ao Luiz Roberto Levenciano e aos outros conselheiros que hoje fazem a oposição do Vasco da Gama, que estão batendo de frente com toda essa patotinha, com toda essa corja. Fato é que daqui a pouco, dia 1º de abril, vai abrir uma janela doméstica no mercado do futebol nacional. O nosso Vasco se encontra sem um diretor de futebol, o nosso Vasco se encontra sem um coordenador de performance, o nosso Vasco se encontra uma verdadeira bagunça. Lúcio Barbosa tem a cara de pau, a coragem, a pachorra de vir a público e falar que o Vasco hoje está numa posição tranquila, não precisa buscar desesperadamente um patrocínio master. Saiu a notícia agora há pouco pela manhã, a fonte é a Rádio Itatiaia. Segundo a Rádio Itatiaia, o Vasco também não tem pressa para contratar um novo executivo de futebol. Então, assim,
O Vasco deve ser o Real Madrid das Américas e a gente não tá sabendo, né? Acho que na mente do Lúcio Barbosa, do Josh Wander, do Johannes Spor, de toda essa galera da cúpula da 777, na mente deles o Vasco deve ser o Real Madrid das Américas, né? Só que não, aí a gente leva um balde de água na cara, né? A gente cai da cama, leva um tapaço daquele no pé da orelha e acorda pra vida. A gente descobre que estão sendo enganados há praticamente aí 2 anos, então é uma vergonha, né? Agora, ainda envolvendo esse assunto, já a gente volta a falar dessa situação, é o seguinte: a comissão técnica do Vasco bateu o pé mais uma vez pedindo a contratação do meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas, tá, gente? O Vasco deve tentar aí a contratação do atleta mais uma vez, tá? Lembrando que essa situação já estava encaminhada, cabe somente ao Lúcio Barbosa dar andamento a isso. O Lúcio Barbosa, que diga-se de passagem, não sabe fazer nada. A única coisa que o Lúcio Barbosa faz com maestria é colocar a camisa do Vasco no dia de jogo, andar no ônibus com os jogadores e assistir jogo lá nas arquibancadas. Na verdade, no camarote, nas sociais, né? Arquibancada é para nós que somos réis mortais. Essa é a verdade, esse é o único trabalho, né, que vem sendo executado pelo CEO da SAF. Fato é que fica a cargo dele agora essa nova investida pelo meio-campista do Botafogo, Marlon Freitas. Agora, mudando de assunto, tem um pouco a ver com o Botafogo, porque a gente vai falar aqui um pouquinho do John Textor, né? É a situação envolvendo o possível novo diretor executivo de futebol do Vasco da Gama, né? O novo executivo, o novo diretor de futebol, dirigente, enfim, assim como vocês preferirem utilizar a nomenclatura. Galera, fato é que ontem, né, começaram a ser ventilados os nomes de Juninho Paulista e Juninho Pernambucano, com a possibilidade de assumirem, né, essa cadeira de diretor de futebol do Vasco da Gama. O Juninho Paulista, passagem recente pela seleção brasileira, muito identificado com o Vasco da Gama, estudou, se capacitou para isso, mas ainda assim acaba sendo, de certa forma, um certo ponto de interrogação, uma vez que ele também ainda sim uma aposta no cenário do futebol nacional em relação a dirigir um clube. Uma coisa é você pegar a seleção brasileira, onde o treinador da seleção escolhe os melhores jogadores brasileiros espalhados mundo afora, onde você tem todo o aparato tecnológico, tudo ali na sua mão. A outra coisa é você assumir um clube que é um barril de pólvora, que no caso a gente está se tratando do Vasco da Gama, e a gente sabe que a 777 não have money, não tem dinheiro, não coloca dinheiro na mesa, estão gerindo o nosso clube com o dinheiro do próprio clube. Essa é a verdade. Aí é o seguinte, né, a galera do Atenção Vascaínos, lá do Atenção Salgadinhos, supostamente teriam, né, entrado em contato com ambos os Juninhos, tanto com o Paulista quanto com o Pernambucano. O Juninho Paulista diz que nesse momento, né, não chegou nada até ele ainda, ninguém procurou ele em oficial. O Juninho Pernambucano falou a mesma coisa. Então, até o momento, o Vasco não procurou nenhum dos dois. Não passa de especulação, de ventilação a situação envolvendo os dois nomes. Mas o Juninho Pernambucano foi mais incisivo, né? O Juninho Pernambucano afirmou que está lá nos Estados Unidos nesse momento, acompanhando o nascimento das suas netas, que estão para nascer, que são gêmeas, diga-se de passagem. Ele tem projetos pessoais na sua carreira. Atualmente, o Juninho Pernambucano trabalha no Lyon da França, onde é muito bem quisto, muito querido, onde é ídolo absoluto no clube francês, e onde nada mais, nada menos, ele já é sim diretor de futebol e trabalha para o John Textor, que dá todas as ferramentas de trabalho. E diga-se de passagem, que tem aquela polêmica envolvendo o Luiz Henrique do Botafogo, que pode ser que pinte lá no Lyon. Então, assim, além dele ter todas as ferramentas, ele tem investimento lá no Lyon. Aí o Juninho tá vendo tudo isso que fizeram com o Alexandre Matos. Vocês acham mesmo que ele vai largar o osso lá para vir para cá, para passar sufoco e se queimar com a torcida do Vasco e arrumar problema com os norte-americanos? É muito difícil. O próprio Juninho falou que nesse momento ele está focado em outros projetos, então vamos ter que aguardar, porque o nosso CEO, o Lúcio Barbosa, falou que o Vasco não tem pressa para buscar o executivo de futebol. Realmente, o Lúcio Barbosa, o Vasco não tem pressa para nada. O Vasco não tem pressa para trazer reforços, o Vasco não tem pressa para resolver a questão do Maracanã, do potencial construtivo. O Vasco não tem pressa para assinar com uma patrocinadora master que pague o valor justo à altura que o nosso clube merece. Agora o Vasco está sem pressa para achar um diretor de futebol, está sem pressa para tudo, né? Só não tem pressa para vender jogador e para tirar dinheiro dos cofres do Vasco. Para isso, a 777 é apressadíssima. Para o restante, eles não têm pressa para mais nada, né? Essa é a grande verdade. Galera, agora é o seguinte, né? O ex-preparador físico do Vasco, né, voltou ao Vasco. Isso mesmo, Daniel Félix tinha deixado o Vasco, tinha sido outrora demitido pela SAF do Vasco da Gama, agora voltou e será o novo coordenador de performance, né? Você acompanha a foto dele aí em anos passados que ele trabalhou no nosso Vasco da Gama. Agora, mudando de assunto, é o seguinte, logo já
né? Daqui a pouquinho vai estar entrando em campo a nossa seleção brasileira, que vai fazer um grande amistoso contra a Inglaterra, lá em Wembley, né? No estádio de Wembley, em Londres, né? Um jogo sensacional. Léo Jardim, o goleiro do Vasco, vai usar a camisa 23 da seleção brasileira e, infelizmente, né? Não está cotado para começar essa partida como titular. E só um parêntese, né? Eu vejo muito brasileiro aí se dizendo que é brasileiro, falando que essa convocação é a pior convocação de todos os tempos, que não sei o que. É engraçado, né? Nas últimas Copas do Mundo só levaram uma patotinha, só levaram umas panelinhas, né? E toda a Copa do Mundo foi chumbo na asa, a gente passou vergonha atrás de vergonha. Aí agora que a gente tem um técnico que tem coragem, que tem peito, que levou 3 goleiros que estão jogando, tudo bem que o Ederson se machucou, mas tinha levado até então 2 goleiros que jogam no futebol brasileiro, levou um monte de jogador aí que muita gente aí torce o nariz porque os empresários não são tão poderosos no mundo do futebol. Pois é, ele tá tendo coragem de montar um time de garotada. Aí tem muita gente falando mal que vai ser o maior sacode da história. Aí se leva aquele monte de marmanjo que já cansaram de ir para várias Copas do Mundo e não arrumaram nada com a camisa do Brasil, a galera ia falar a mesma coisa. Então hoje em dia tá ficando difícil de falar, de torcer para a seleção brasileira, porque nada tá bom. Nada tá bom. Você leva os medalhões, é vergonha. Aí a gente consegue aí um treinador de culhão, de coragem, né? Que honra o que tem no meio das pernas. Tem coragem, vai lá, bate de frente e faz uma convocação de jogadores, da maior parte de atletas aí que jogam em times pequenos, mas que estão se destacando. Aí a gente tem que escutar esse tipo de coisa, então fica difícil, né? Nada tá bom pro torcedor brasileiro, nada tá bom. Talvez seja por isso que a seleção brasileira também dentro de campo, desculpa do palavreado, se encontra aí, não agora, né? Mas nos últimos anos, uma grande porcaria. Essa é a verdade. Vamos torcer para que esse novo ciclo que está se iniciando com o Dorival Júnior, esta história mude, né? E eu acho que nós, torcedores, temos que começar a apoiar também e mudar a mentalidade, porque se ficarmos com essa história de que nada tá bom, realmente fica difícil. Galera, agora é o seguinte, ainda envolvendo amistosos, né, a seleção do Paraguai de Robert Roas, que ia enfrentar no dia de hoje a seleção da Rússia. O amistoso foi cancelado devido ao ataque que aconteceu ontem em Moscou, só para ficar o registro, né? O Robert Roas então não vai entrar em campo, né? Deixou de treinar com o Vasco para ir jogar pela seleção do Paraguai e acabou que aconteceu essa situação e o jogo então foi cancelado. Galera, agora mudando de assunto, falando um pouquinho do ex-diretor de futebol do Vasco, Alexandre Matos, que foi demitido, né? É o seguinte, galera, Alexandre Matos, desde que assumiu a pasta do Vasco, na sua gestão, o Vasco, né, a SAF do Vasco investiu 120 milhões de reais. Investiu não, gastou, porque investimento é uma coisa, gastar dinheiro é outra. A SAF gastou 120 milhões de reais no futebol do Vasco da Gama, né? Então, na gestão do Alexandre Matos, vocês estão acompanhando essa arte na tela, o Vasco contratou aí o João Vitor, 32 milhões, o Adson, 26 milhões e 700 mil, quase 27 milhões de reais. O Juan Esforza, né, 24 milhões e 800 mil. Observem que é muito estranho, né? A discrepância nos valores, né, gente? Observem aí que o valor que o Vasco pagou no Juan Esforza, que é um jogador de 23 anos, 23 não, 21 se não me engano, 20 ou 21 anos, novinho, do jeito que o Josh Wander gosta. O Vasco pagou 24 milhões e 800 mil. Aí no Adson, que já não é uma aposta, não é de seleção, não é nada, que estava lá encostado na França, o Vasco me paga quase 27. É estranho esses valores, né? É muito doido, sinceramente, eu não consigo entender. Aí o Vasco pagou praticamente, gente, 19 milhões no Cleiton Silva, que até agora não mostrou, porque entrou em campo só uma vez, não dá nem para fazer juízo de valor dele. Vamos fazer um exercício aqui? Por que o Alexandre Matos não foi atrás do Davidson do Cuiabá? Não pagou a multa do Davidson? Fica difícil. Então, agora, galera, é torcer pro Cleiton Silva arrebentar nesse ano para valer esses quase 19 milhões aí. Jogadores emprestados foram o David e o Kehler, sendo que o David tem metas no contrato. Se ele entrar em 60% dos jogos, o Vasco vai ser obrigado a comprá-lo por mais de 25 milhões de reais. Panelinha tava bonita no Vasco, hein? Tava bonita a panelinha. Aí, gente, tem a situação também aqui, ó. Deixa eu pegar aqui no meu papel para mostrar para vocês. Aqui, olha só. Aí o Vitor Luiz chegou no Vasco de graça, custo zero, por empréstimo. Aí estão colocando na conta do Matos esse monte de jogador que não tem nada a ver com o Alexandre Matos, tá? Estão colocando na conta dele o Paulo Henrique, o Matheus Carvalho, o Galdames, o Prachedes e o Piton. Então vamos lá. Paulo Henrique já estava no Vasco por empréstimo, tá? O Vasco já queria renovar o empréstimo dele. Então não foi nada que o Matos fez aí. A única coisa que o Vasco fez foi lá, botou dinheiro na mesa, 4 milhões e 800 e contratou o Paulo Henrique. Diga-se de passagem, muito mais barato do que o Puma Rodrigues e tá entregando muito mais, né? É complicado, futebol tem disso. Matheus Carvalho, 2 milhões. Isso aí já aconteceu faz muito tempo, a renovação do Matheus Carvalho. Estão botando na conta do Matos, como se o Matos fosse o salvador da pátria.
Galdames, tudo bem, o Galdames chegou no Vasco quando o Matos estava lá, mas não foi o Matos que foi na Itália buscar o Galdames. Foi a 777 que mandou o Galdames pegar o avião e vir parar aqui no Vasco. A verdade é essa. Não foi o Matos que foi, eu mapeei, eu vou lá trazer o Galdames. Não foi nada disso. O Bruno Prachetes também não foi o Matos. Quem pediu a permanência, a manutenção de Bruno Prachetes foi o próprio treinador Ramon Dias. Ramon Dias pediu a permanência de Bruno Prachetes. Vale lembrar que o próprio Ramon Dias também foi se reunir com o Bruno Prachetes ano passado para o Bruno Prachetes vir jogar no Vasco. Então não vem com esse papinho de que foi o Matos que fez a situação, não. E Lucas Piton a mesma coisa. O Vasco estava devendo para o Corinthians, estava devendo para aquela empresa que administra lá a situação envolvendo o Lucas Piton. A única coisa que o Matos fez foi assinar os papéis ali representando a SAF do Vasco para o Vasco fazer esses pagamentos. Então, vamos ser bem sinceros, né? Juntando todas essas renovações aí e atletas que ficaram no elenco, foram quase 15 milhões de reais. Então, o Matos aí, ele investiu gastou mais ou menos 105 milhões de reais nesses jogadores que a gente mencionou. Então, um trabalho pífio, um trabalho horrível do Alexandre Matos à frente do Vasco. Aí, como se não bastasse, como se ele já tivesse buscado vaga na seleção brasileira, tivesse se oferecido ao Corinthians, saiu uma notícia agora há pouco, à tarde, da revista Veja, a gente não sabe a veracidade, segundo a revista Veja, afirmou, a torcida do Urubu está cobrando muito a diretoria do Mulambo da Gávea. Esse ano é ano de eleição lá no Urubu, a gente não tem nada a ver com isso, só que existe uma pressão muito grande da torcida do Mulambo para que eles contratem um diretor de futebol. O Tite, quando chegou lá no Urubu, também mencionou essa situação. O Eduardo Gaspar chegou a ser cogitado para assumir essa pasta, mas ele vem fazendo um trabalho sensacional lá no Arsenal, então ele não vai sair do Arsenal nesse momento. E aí, com isso, o nome de Alexandre Matos começou a ser ventilado no dia de hoje lá no Urubu. Só vou falar uma coisa para vocês: o Alexandre Matos pode trabalhar onde ele quiser, tá? Aonde ele quiser. E aonde, óbvio, quem quiser contratá-lo também. Agora, sinceramente, se ele for pro Urubu, vai ser usado de testa de ferro de novo, porque lá no Urubu é um amadorismo total. É o presidente e o vice-presidente que fazem tudo. Ele vai ficar lá fazendo quase a mesma coisa que a 777. A única diferença é que ele vai ter um orçamento um pouquinho maior, tá? Mas deve ser do jeito que ele gosta, para conseguir levar um montão de jogadorzinho, amiguinho dele lá pro Mulambo. Quem sabe o Matos não gasta 200, 300 milhões lá no Urubu, leva uns 12 pernas de rato lá e o Urubu se lasca todo. Seria legal, né? Então fica aí a notícia, fica o registro para vocês, né, gente? Brincadeiras à parte, agora é o seguinte: o nosso R10 Score Vasco da Gama vai entrar em quadra hoje, a bola vai subir lá no ginásio Pedrocão, lá em São Paulo. O Vasco vai enfrentar a equipe do Franca às 5h10 da tarde, com transmissão da CRVG TV pelo YouTube, tá, galera? E é o seguinte, a tabela do NBB nesse momento se encontra da seguinte forma: o Urubu é o líder com 83,3% de aproveitamento, o segundo colocado é o Franca, o adversário direto do Vasco da Gama hoje, com 82,8% de aproveitamento. O nosso R10 Score Vasco da Gama vem na terceira colocação com 75,9% de aproveitamento. Depois vem o Minas, que é o quarto colocado, o Bauru é o quinto, o Unifacisa é o sexto, o Paulistano é o sétimo e assim sucessivamente. Então, boa sorte aos nossos atletas do R10 Score Vasco da Gama, que vão entrar em quadra hoje para representar a camisa do nosso Vascão. Galera, agora eu quero falar para vocês uma notícia que não é muito legal, é de que ontem à noite o nosso ex-jogador, craque, ídolo do nosso Vascão, Giovani, né? Ele foi internado às pressas com algumas complicações no seu intestino. Então fica aqui o registro, a notícia para vocês, né? E melhoras para Giovani, que Papai do Céu possa confortar a família dele e até mesmo ele nesse momento difícil, que ele consiga se recuperar e fique bem aí para ter mais tempo aí para curtir sua família, né? E curtir a sua vida. Fica então o registro. Meus amigos e minhas amigas, nesse primeiro momento é isso que eu tinha para trazer para vocês de notícia, de informação do nosso Vascão. Se eu tiver mais notícias, mais informações importantes, eu apareço aqui e deixo vocês bem informados. Tamo junto, porque enquanto houver um coração infantil, o nosso Vasco da Gama será imortal. Vascaíno desde sempre. Valeu e é nóis, Vasco!